O assunto da nossa aula, ele é muito palpitante, porque a Igreja Católica não permite que as mulheres sejam ordenadas para o sacerdócio. Essa questão, ultimamente, vem sendo colocada por vários motivos. Primeiro, porque muitas denominações religiosas permitem as chamadas sacerdotisas, as pastoras. Segundo, pelo papel cada vez mais importante da mulher na sociedade. As mulheres vêm conquistando um espaço cada vez maior na família, na sociedade, no trabalho, enfim. Então, essa questão ela é importante. A Igreja Católica, em 2000 anos de história, ela não tem um único caso de mulher ordenada, presbítera, uma mulher que tenha ou que tivesse exercido aquilo que é reservado até hoje exclusivamente aos sacerdotes. A pergunta é: qual o motivo? Isso se deve a quê? É uma razão de natureza histórica, cultural? Estaria a Igreja condicionada, atrelada a uma mentalidade arcaica, ultrapassada, como, por exemplo, a mentalidade do tempo de Jesus, que discriminava as mulheres? Ou tem uma outra explicação? A Igreja já se posicionou a respeito desse assunto, sobretudo com o Papa Paulo VI e com o Papa João Paulo II. O que nós vamos analisar hoje, apenas o aspecto bíblico dessa questão, já foi ilustrado por esses dois papas. Esses dois documentos, o primeiro do Papa Paulo VI, chamado uma carta apostólica, uma declaração feita pela Congregação para a Doutrina da Fé, com a aprovação do Papa Paulo VI. Essa carta, essa declaração, se chama em latim Inter Insigniores, entre os fenômenos. Assim começa a declaração. Entre os fenômenos, essa expressão em latim Inter Insigniores. Essa carta está já disponível no site da Santa Sé. Eu trouxe uma cópia, eu vou deixar para vocês, mas também cada um vai receber por e-mail esse documento. E o Papa João Paulo II, de feliz memória, o nosso beato, querido João Paulo II, escreveu uma carta apostólica chamada Ordinatio Sacerdotalis, sobre a ordenação sacerdotal reservada somente aos homens. Na verdade, o questionamento, a reivindicação de alguns e até de algumas, no sentido de que a mulher possa ou venha a ser ordenada, ele se baseia neste princípio, nesse pensamento. Jesus só chamou homens para constituírem o grupo dos 12, mas Jesus estava condicionado pela mentalidade machista do seu tempo. Em síntese, essa é a argumentação. E a outra argumentação é que a Igreja, nesses 2000 anos, ela ficou condicionada à mentalidade machista do tempo de Jesus, a qual também Jesus se submeteu. Em outras palavras, a Igreja Católica, para alguns, seria uma instituição machista, discriminatória, porque só permite o acesso ao sacerdócio para os homens. A questão precisa ser enfrentada na Bíblia. Porque se na Bíblia nós conseguimos provar que Jesus não agiu com relação às mulheres condicionado pela mentalidade do seu tempo,
cai o primeiro argumento. Depois de Jesus, nós passamos para os apóstolos. Os apóstolos agiram motivados pela mentalidade machista do seu tempo. Se nós conseguirmos provar que os apóstolos, fiéis a Jesus, não agiram com a mentalidade cultural que discriminava as mulheres, cai o segundo argumento. E depois vem a grande pergunta: pode a igreja mudar aquilo que nosso Senhor Jesus Cristo quis? Não quis como algo cultural, portanto transitório, mentalidade machista, e ela existia no tempo de Jesus. Se Jesus, não levando em conta, não condicionado pela mentalidade machista, escolheu apenas homens, os apóstolos idem, a tradição da igreja em 2000 anos de história idem, a igreja não tem autoridade para modificar aquilo que nosso Senhor Jesus Cristo quis. Antes de tratarmos desse assunto, antes de tratarmos da questão da ordenação das mulheres, vamos outra questão que é colocada, infelizmente, dentro da igreja por alguns que assim pensam. Olha, Jesus, ao instituir a Eucaristia, ele pegou pão e vinho. Mas ora, veja bem, pão e vinho são elementos do contexto judaico. São realidades que existiam e ainda existem hoje com abundância no mundo judaico. Mas no Nordeste, por exemplo, não tem vinho. Por que não então celebrar a missa com cachaça? Não pode parecer piada, mas alguns defendem isso. Jesus usou na Eucaristia, além do vinho, pão sem fermento. Mas veja, pão sem fermento é uma coisa que quase não existe hoje. Chega numa padaria, você tem pão com fermento, e o fermento é colocado para que o pão encorpe, assuma forma, fique com aquele aspecto agradável. O pão sem fermento, ele não encorpa. Mas Jesus estava, dizem eles, Jesus estava condicionado pela mentalidade da época. Por que não colocar então um bife? Por que não colocar então uma bolacha, um biscoito, ou uma coisa que é feita aqui no nosso Brasil? Pode parecer piada isso, mas há quem defenda. Então há determinadas coisas no agir de Jesus, na pregação de Jesus, que são absolutamente intangíveis, intocáveis, imutáveis. É claro que Jesus estava inserido num tempo, numa cultura que tinha o seu jeito de pensar e de agir. O verbo se fez carne, se fez história. Mas há determinadas coisas no agir de Jesus, determinados elementos constitutivos, que nosso Senhor Jesus Cristo quis, que independem da cultura, da mentalidade, do pensamento da época, e que, portanto, não podem ser mudados. Elementos institucionais. E o sacerdócio, quando nosso Senhor Jesus Cristo decidiu reservá-lo exclusivamente aos homens, não significa dizer que ele discriminou as mulheres. Lembrem-se da distinção entre discriminação e distinção, da separação entre distinção e discriminação. Distinção é a separação que não fere a justiça. Discriminação, ela é motivada por categorias injustas, categorias que não têm fundamento. Por que nosso Senhor Jesus Cristo reservou apenas para as mulheres a possibilidade de engravidar e aos homens não? Há determinadas coisas, há determinadas perguntas, cuja resposta tem que ser lapidada, tem que ser contundente, tem que ser incisiva, tem que ser quase monossilábica. O Senhor assim o quis. Mas outra pergunta precisa ser feita: qual o papel, qual a missão que nosso Senhor Jesus Cristo deu para as mulheres, que aliás não deu para os homens? É o que nós vamos ver agora.
Portanto, vamos derrubar na Bíblia esse argumento, desculpem a expressão, fajuto. Fajuto porque quem lê a Bíblia, quem conhece a Bíblia, chega até a sentir graça diante dessa afirmação que Jesus foi machista. Porque nós vamos ver a partir de agora os critérios usados por nosso Senhor Jesus Cristo para a escolha daqueles que Ele quis que permanecessem com Ele, os 12. Primeiro, vamos ao Evangelho segundo Marcos, capítulo 3, versículos de 13 a 14. Vamos ver quem foi que nosso Senhor Jesus Cristo escolheu para fazer parte do grupo dos 12. Primeiro vamos ver esses 12. Jesus subiu ao monte e chamou os que Ele quis. Gravem isso. Os que Ele quis. Isso não quer dizer que porque Ele não chamou Nossa Senhora, Ele não quis Nossa Senhora. Ele quis Nossa Senhora para uma outra missão. Aliás, Ele vai chamar também muitas mulheres, mas para outra missão. Distinção de funções. Divisão de responsabilidades. Como nós fazemos todos os dias. Nós temos nossos critérios subjetivos para a escolha das pessoas que nós escolhemos para trabalharem conosco. Jesus chamou os que Ele quis e foram a Ele. Designou 12 dentre eles para ficar em sua companhia. Ele os enviaria a pregar com o poder de expulsar os demônios. E depois se segue a relação dos 12 apóstolos, 12 homens. Muito bem. Vamos ao Evangelho segundo João, capítulo 15, versículo 16. Jesus escolheu, motivado por que critérios? Por quais critérios? Não fostes vós que me escolhestes, mas eu vos escolhi, e vos constituí para que vades e produzais fruto, e o vosso fruto permaneça. Eu assim vos constituí, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. Ele escolheu os que Ele quis. Os critérios foram absolutamente dele. Vamos ao livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 2. Essa afirmação ela é muito importante, porque revela que Jesus agiu inspirado pelo Espírito Santo. As escolhas de nosso Senhor Jesus Cristo foram escolhas motivadas pelo Espírito, inspiradas pelo Espírito. Atos capítulo 1, versículo 2. Leiamos a partir do versículo 1. Em minha primeira narração ao Teófilo, contei toda a sequência das ações e dos ensinamentos de Jesus, desde o princípio até o dia em que, depois de ter dado pelo Espírito Santo suas instruções aos apóstolos que escolhera, foi arrebatado ao céu. Jesus escolheu os apóstolos, inspirado pelo Espírito Santo. Não foi condicionado pela mentalidade da época. Outro detalhe importante, que se encontra em Lucas capítulo 6, versículo 12. Naqueles dias, Jesus retirou-se a uma montanha para rezar e passou aí toda a noite orando a Deus. Ao amanhecer, chamou os seus discípulos e escolheu 12 entre eles, que chamou de apóstolos. Antes de chamá-los, Jesus passa a noite toda em oração. Juntem agora
Escolheu os apóstolos inspirado pelo Espírito Santo. Antes de escolher, passou a noite em oração. Aqui não temos categorias culturais. Aqui temos categorias de fé. Aqui temos o Messias que ora ao Pai. Para que, pelo Espírito Santo, ele escolha os seus. Aqui nós temos uma escolha inspirada e não uma escolha condicionada pela mentalidade da época. Repito, a mentalidade cultural no tempo de Jesus era desfavorável à mulher. Mas já vimos até agora que os critérios para a escolha dos 12 não foram critérios condicionados à cultura, inspirado pelo Espírito Santo. Passou a noite em oração. Agora, já temos um grupo dos 12, do qual mulheres não fazem parte. Se Jesus agia desse modo, não era para se conformar com os usos da época, porque a atitude de Jesus em relação às mulheres contrasta, e vamos ver agora, contrasta em absoluto com a mentalidade discriminatória, ou pelo menos desfavorável à mulher. E o que nós vamos ver agora é exatamente o contrário. Um Jesus, eu vou usar uma expressão, por favor, não me interpretem mal, um Jesus revolucionário para a sua época. Um Jesus que, vou dizer até uma brincadeira, Jesus, com os textos que vamos ver agora, está mais para feminista do que para machista. Porque o valor, a promoção que ele vai fazer às mulheres, as atitudes dele com relação às mulheres, é uma atitude impensável para aquele tempo. Jesus, do ponto de vista então sociológico, com relação às mulheres, um feminista, contestador, de cabelo arrepiado. E nós vamos ver nosso Senhor Jesus Cristo fazer coisas com as mulheres que impressionam. Vamos ver. Muito bem, vamos ver. Primeiro vamos ao Evangelho segundo João, capítulo 4, versículo 27. João, capítulo 4, versículo 27. O contexto é o diálogo de Jesus com a samaritana. A samaritana pertence a um povo, os samaritanos. Os samaritanos não se davam bem com os judeus. Então vejam, uma mulher sozinha vai ao poço buscar água. Está na Samaria, sua terra. E Jesus se aproxima dela e dialoga com a mulher de igual para igual. Isso era impensável para aquele tempo. Que uma mulher que pertencia a um povo que não se dava bem com os judeus, sendo mulher, Jesus se aproximasse dela e estabelecesse um diálogo. Todos nós sabemos o diálogo de Jesus com a samaritana. Vejam a reação dos discípulos, atestada por São João, no versículo 27, João capítulo 4. Nisso seus discípulos chegaram e maravilharam-se, gravem essa frase, maravilharam-se de que estivesse falando com uma mulher. Ninguém, todavia, perguntou: que perguntas? Ou que falas com ela? Maravilharam-se. Puxa, isso não é comum? Jesus falando com uma mulher? Talvez eles até pensassem, falando com uma estrangeira? Primeira, se Jesus fosse machista, se Jesus tivesse se adequado à mentalidade daquela época, não trataria nada com uma mulher, muito menos estrangeira. Primeiro argumento. Muito importante isso, hein? Depois, vamos agora a outra mulher. Mulher e hemorroíça. Hemorroíça é uma mulher que tem um fluxo de sangue contínuo saindo dela. Ninguém sabe que parte do corpo.
Ninguém sabe se era um problema no seu órgão genital, não sei. Hemorroíça. Ela tinha constante sangramento. Sangramento constante. Vamos ao Evangelho segundo Mateus, capítulo 9, de 20 a 22. Mateus 9, de 20 a 22. Ora, uma mulher atormentada por um fluxo de sangue, havia 12 anos, aproximou-se dele por trás e tocou-lhe a orla do manto. Dizia consigo: se eu somente tocar na sua vestimenta, serei curada. Jesus virou-se, viu-a e disse-lhe: tem confiança, minha filha, tua fé te salvou. E a mulher ficou curada instantaneamente. Mulher enferma. Vamos admitir que esse fluxo fosse um fluxo vaginal. Mais um motivo para um machista não chegar perto dela. Jesus não levou em conta essa mentalidade. Permitiu que ela, mulher e enferma, chegasse perto dele, tocasse dele, e ele não a rechaçou, ele não a hostilizou. Outro argumento contra essa afirmação de que Jesus estava condicionado ou agiu motivado pela mentalidade machista do seu tempo ao não permitir mulheres no grupo dos 12. Vamos agora ao Evangelho segundo Lucas, capítulo 7, versículos de 37 a 38. Lucas 7, de 37 em diante. Agora é uma pecadora. Nós não sabemos o nome dessa mulher, nem que pecado ela cometeu. Aqui eu devo dizer, depois vamos tratar de Maria Madalena, coitada, foi injustamente acusada de prostituta, e essa pecadora, de que vamos tratar agora, no Evangelho segundo Lucas, foi identificada com ela. Não é verdade. Nós só sabemos uma única coisa de Santa Maria Madalena: que ela fora atormentada por 7 demônios, e Jesus a libertou desses demônios, e depois ele passou a seguir. É só o que sabemos. Que ela era pecadora? Era. Mas não sabemos qual era o pecado de Maria Madalena. Portanto, é gratuito dizer que ela era prostituta. Talvez uma das santas mais caluniadas, como o próprio Jesus. E alguns até insinuaram que ela teria tido um caso com nosso Senhor. Isso é de uma leviandade, isso é de uma gratuidade insana, não merece nossa consideração. Esta pecadora, portanto, de Lucas 7, de 37 em diante, não sabemos quem ela era. A Bíblia não diz o nome dessa mulher. Muito bem. Lucas 7, de 37 em diante. Uma mulher pecadora da cidade, quando soube que estava à mesa em casa do fariseu, trouxe um vaso de alabastro cheio de perfume, e estando a seus pés, aos pés de Jesus, evidentemente, por detrás dele, começou a chorar. Pouco depois, suas lágrimas banhavam os pés do Senhor, e ela os enxugava com os cabelos, beijava-os e os ungia com o perfume. Essa atitude dela, continuou o texto, suscita a perplexidade do fariseu, dono da casa onde estava Jesus, e aí é assim por diante. Mas o que nos interessa é que novamente Jesus permite que uma mulher, a outra hemorroísta, essa pecadora, vamos tratar daqui a pouco da adúltera flagrada em adultério, que ia ser lapidada no Evangelho segundo João capítulo 8. Seria impensável que um homem condicionado pela mentalidade machista do seu tempo permitisse que uma mulher pecadora chegasse perto dele. Não dá para sustentar isso. Um machista rejeitaria logo. Aí a desgraçada, enfim, diria ele. Jesus não agiu assim.
é incompatível com a atitude de Jesus, como estamos vendo com as mulheres, o qualificativo de machista, ou de condicionado a uma mentalidade cultural já ultrapassada. Não. Jesus aqui revoluciona a mentalidade do seu tempo, tratando a mulher de uma forma inteiramente nova. Tem mais. Vamos agora ao Evangelho segundo João, capítulo 8, versículo 11. Já introduzi vocês nessa famosa cena da mulher flagrada em adultério. Não vamos citar o texto todo, somente o versículo 11, mas nós já sabemos do que trata. Uma mulher foi apresentada a Nosso Senhor pelos escribas e fariseus depois de ter sido apanhada em adultério. Colocaram-na no meio da multidão e disseram a Jesus para provocá-lo: Mestre, agora mesmo esta mulher foi apanhada em adultério. Moisés mandou-nos na lei que apedrejássemos tais mulheres. Esses, sim, merecem o qualificativo de machistas. Eu até me pergunto, será que alguns deles não fizeram sexo com ela? Não sei, não posso afirmar. Será que eles, casados, alguma vez não pularam a cerca? Não sabemos. Mas o fato é que esse sim merece o qualificativo de machistas, de discriminadores de mulher. O que dizes tu aí a respeito disso? Perguntaram-lhe isso a fim de pô-lo à prova e poderem acusá-lo. Jesus se inclina para a frente e escreve com o dedo na terra. Eles insistem. Jesus se ergue e diz: quem de vós estiver sem pecado, seja o primeiro a lhe atirar uma pedra. Inclina-se novamente e começa a escrever na terra. A essas palavras, diz o versículo 9, sentindo-se acusados pela sua própria consciência, eles se foram retirando um por um, até o último, a começar pelos mais idosos, de sorte que Jesus ficou sozinho com a mulher diante dele. De novo, Jesus sozinho com uma mulher, com a samaritana. Então ele se ergueu e, vendo ali apenas a mulher, perguntou-lhe: mulher, onde estão os que te acusavam? Ninguém te condenou? Respondeu ela: ninguém, Senhor. Disse-lhe então Jesus: nem eu te condeno. Vai e não tornes a pecar. O machista não agiria dessa forma jamais. É injusto dizer que Jesus agiu durante sua vida pública, pelos textos que já refletimos até agora, motivado pelo machismo. Que Jesus se adequou à mentalidade que desfavorecia a mulher. Não é justo. Depois, vamos agora a frases revolucionárias. Jesus coloca em pé de igualdade, em direitos e deveres, homens e mulheres. Foi o grande mérito da Constituição brasileira colocar homem e mulher com iguais direitos e deveres. Está bem, mas isso não é novidade nenhuma. Jesus já fez isso 2.000 anos antes. 2.000 anos atrás. Vamos ver agora textos que causam um impacto tão bonito no nosso coração. Para Jesus, homem e mulher têm iguais direitos e deveres. O que vale para um, vale também para outro. Marcos, capítulo 10, versículos de 2 a 11.
Chegaram os fariseus e perguntaram-lhe para o pôr à prova se era permitido ao homem repudiar sua mulher. E ele respondeu-lhes: que vos ordenou Moisés? Eles responderam: Moisés permitiu escrever carta de divórcio e despedir a mulher. Continuou Jesus: foi devido à dureza do vosso coração que ele vos deu essa lei. Mas no princípio da criação, Deus os fez homem e mulher. Por isso, deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher. E os dois não serão senão uma só carne. Assim, já não são dois, mas uma só carne. Não separe, pois, o homem o que Deus uniu. Em casa, os discípulos fizeram-lhe perguntas sobre o mesmo assunto e ele disse-lhes: agora, atenção. Uma frase revolucionária. Quem repudia sua mulher e se casa com outra, comete adultério contra a primeira. E se a mulher repudia o marido e se casa com outro, comete adultério. Vale para um, vale para o outro também. Não é somente ele que comete, ela também. Se ele repudia a esposa e arruma outra, adúltero. E se ela repudia o marido e arruma outro, adúltero. Paridade. Igualdade. Vale para um, vale para outro. Por isso que o 9º mandamento da lei de Deus deve ser lido na ótica dessa frase de Jesus. Qual é o 9º mandamento da lei de Deus? Não cobiçar a mulher do próximo. Isso no Antigo Testamento. Porque com Jesus, não cobiçar o homem do próximo também. Quando o próximo está próximo, e quando, pior ainda, quando o próximo está longe, né? Pois bem, então para Jesus, o mandamento vale para os dois lados. Não é somente para um. Se o homem cobiça, comete adultério, mas a mulher também cobiça. Depois, nós vamos ver agora, e esse texto é de extrema importância, e peço que quem tem lápis escreva aí, do lado, muito importante. Lucas, capítulo 8, versículos de 2 a 3. Esse texto, eu acho que ele é contundente. Quem diz que Jesus discriminou a mulher depois de ler esse texto, eu acho que bom sujeito não é. É ruim da cabeça ou doente do pé. Os 12 estavam com ele, como também algumas mulheres que tinham sido livradas de espíritos malignos e curadas de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual tinham saído 7 demônios. Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes. Susana e muitas outras que o assistiram com as suas posses. É fantástico. Jesus chamou para fazer parte do grupo dos 12 homens, mas chamou também mulheres para acompanharem o grupo. E diga-se de passagem, mulheres abastadas, que eram responsáveis pelas finanças do grupo, que o assistiram com suas posses. Elas ajudavam o grupo dos 12 e nosso Senhor na sua manutenção. Jesus não caminhava somente com homens, se deslocava constantemente, era um grupo enorme e muitas mulheres. A logística era delas, elas que cuidavam disso. Jesus confiou para elas essa responsabilidade. Elas estavam sempre com Jesus. Cai por terra completamente e merece ser sepultado esse argumento fajuto de que nosso Senhor Jesus Cristo agiu condicionado pela mentalidade machista do seu tempo e por isso teria discriminado as mulheres. Não é verdade, não é verdade e não é verdade. Bem, tem mais. Vejamos a quem, em primeiro lugar, Jesus ressuscitado apareceu. Se foi a um homem,
ou foi a uma mulher. Vamos ao Evangelho segundo Mateus, capítulo 28. Atenção, é a primeira aparição do ressuscitado. Mateus, capítulo 28, versículos de 7 a 10. Vejamos quem foi ao túmulo depois do sábado, portanto, quando amanhecia o primeiro dia da semana, logo no começo do capítulo 28. Maria Madalena e a outra Maria foram ver o túmulo. E houve um violento tremor de terra, o anjo do Senhor desceu do céu, rolou a pedra e sentou-se sobre ela. Resplandecia como relâmpago, suas vestes eram brancas como a neve. Os guardas, vendo isto, pensaram que morreriam de pavor. Mas o anjo disse às mulheres: não temais. Sei que procurais Jesus, que foi crucificado. Não está aqui. Ressuscitou como disse. Vinde e vede o lugar em que ele repousou. A primeira ordem, o primeiro anúncio de anunciar, a primeira ordem de anunciar a ressurreição foi dada às mulheres. Ide depressa e dizei aos discípulos que ele ressuscitou dos mortos. Ele vos precede na Galileia. Lá o haveis de ver, eu vos disse. A primeira aparição, a primeira ordem, o primeiro anúncio. Elas partiram e foram levar a boa notícia para os apóstolos. As mulheres, as primeiras. Vamos agora ao Evangelho segundo Lucas, capítulo 24, versículos de 9 a 10, porque é uma outra versão do episódio da aparição do ressuscitado pela primeira vez. Voltando do sepulcro, contaram tudo isso aos 11 e a todos os demais, as mulheres. Eram elas Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago. As outras suas amigas relataram aos apóstolos a mesma coisa. É verdade que eles não deram muito crédito, não pelo fato de serem mulheres, por favor, mas decidiram eles mesmos, na condição de apóstolos, conferirem o acontecimento. Pedro correu ao sepulcro, inclinou-se para olhar, viu os panos de linho na terra, depois retirou-se para a sua casa, admirado do que aconteceu. Na narrativa do Evangelho segundo João, capítulo 20, de 11 a 18, aqui é apenas Maria Madalena. O diálogo de Jesus com ela: Rabone, não me toques, vá, diz aos meus irmãos que eu vos precedo na Galileia, suba ao meu Deus, o vosso Deus, ao meu Pai, o vosso Pai, etc. De novo, uma mulher. O Senhor quis que elas fossem, ou ela fosse, as protagonistas, ou a protagonista, da ressurreição. As primeiras testemunhas da ressurreição foram mulheres. Bem, concluímos a atitude de Jesus com relação às mulheres. Fica impossível alguém sustentar a afirmação de que nosso Senhor Jesus Cristo discriminou as mulheres. Isso não procede. Agora vamos aos apóstolos. Porque alguns dizem: não, Jesus não foi machista, mas os apóstolos sim. Alguns até já têm na ponta da língua, talvez alguns aqui já estejam com o dedo na Bíblia. Eu vou perguntar a Dom José, esse texto que diz que não permite que as mulheres falem nas assembleias. Vamos falar desse texto na primeira carta de São Paulo aos Coríntios, mas não agora. Vamos ver a prática dos apóstolos com relação a isso. Capítulo 1 dos Atos dos Apóstolos, versículo 14.
Vamos ver se os apóstolos discriminaram as mulheres. Vamos ver se eles excluíram as mulheres como supôs, como insinuou Dan Brown no seu livro Código da Vinci. Insinua que os apóstolos se revoltaram com a decisão de Jesus de confiar a igreja a Maria Madalena e por isso passaram a persegui-la e se apropriaram, usurparam o posto que Jesus havia designado para Maria Madalena, sua suposta amante, sua suposta mãe dos seus muitos filhos. Isso é blasfêmia, isso é uma insanidade que não pode ser provada jamais. Essa afirmação, essa calúnia é gratuita, é inadmissível, é intolerável para nós cristãos. Pois bem, Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 14. Todos eles perseveravam unanimemente na oração, juntamente com as mulheres, entre elas Maria, mãe de Jesus, e os irmãos dele. As mulheres estão presentes no grupo que aguarda a efusão do Espírito Santo em Pentecostes. Outra afirmação. No dia de Pentecostes, capítulo 2, versículo 1, o Espírito Santo é derramado sobre todos que estão ali, homens e mulheres. Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Todos quem? Versículo 14, capítulo 1. Os apóstolos, os discípulos com as mulheres. E os parentes de nosso Senhor, que a Bíblia chama de irmãos do Senhor. De repente veio do céu um ruído, como se soprasse um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados. O Espírito Santo não foi derramado, não foi infundido apenas sobre os apóstolos. Não! Sobre Nossa Senhora e sobre muitas mulheres ali presentes. O Espírito Santo não discrimina ninguém. Depois, vejamos agora mulheres ajudando os apóstolos na tarefa de pregar o Evangelho. Muitas mulheres. Romanos capítulo 16. Romanos capítulo 16. Versículo 1. Recomendo-vos a nossa irmã Febe, que é diaconisa da igreja de Cencres. Uma mulher diaconisa, colaboradora dos apóstolos. De 3 a 12. Saudai Prisca e Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus. Pela minha vida eles expuseram as suas cabeças, e isso lhes agradeço, não só eu, mas também todas as igrejas dos gentios. Saudai também a comunidade que se reúne em sua casa. Saudai o meu querido Epêneto, que foi as primícias da Ásia para Cristo. Saudai Maria, que muito trabalhou por vós. Não é Maria, mãe de Jesus, é uma outra Maria. Saudai Andrônico e Júnias, meus parentes e companheiros de prisão, os quais são muito estimados entre os apóstolos e se tornaram discípulos de Cristo antes de mim. Saudai Ampliato, amicíssimo meu no Senhor. Saudai Urbano, nosso colaborador em Cristo Jesus, e o meu amigo Eustáquis. Saudai Apeles, provado em Cristo. Saudai aqueles que são da casa de Aristóbulo. Saudai Herodião, meu parente. Saudai os que são da família de Narciso, que estão no Senhor. Saudai Trifena e Trifosa, 2 mulheres, que trabalham para o Senhor. Saudai a estimada Pérside, que muito trabalhou para o Senhor, outra mulher. Saudai Rufo, escolhido no Senhor, e sua mãe, que considero como minha. Saudai a Síncrito, Flegonte, Hermes, Patrobas, Hermas e os irmãos que estão com eles. Saudai Filólogo e Júlia, Nereu e sua irmã, outra mulher, Olímpio
e todos os irmãos que estão com eles. Saudai-vos uns aos outros com o vosso sangue. Dos colaboradores dos apóstolos, as mulheres se destacam. Elas aparecem. Portanto, esses textos são ilustrativos. Mas há um outro que merece uma consideração tão grande. Eu queria que vocês abrissem a carta de São Paulo aos Gálatas. Carta de São Paulo aos Gálatas, capítulo 3, versículo 28. Já não há judeu nem grego, nem escravo nem livre, nem homem nem mulher, pois todos vós sois um em Cristo Jesus. Um machista jamais diria isso. Já não há homem e mulher, não no sentido depravado. Já não há homem e mulher, como alguns pretendem, que tanto faz ter um sexo como o outro, mudar o sexo. Não é nada disso. Ou seja, não há distinção para a nova lei entre homem e mulher. Todos são iguais perante o Senhor. Por isso, caríssimos, essas afirmações também dos apóstolos nos levam à conclusão de que eles, apóstolos, delegaram, conferiram, deram atribuições às mulheres, que desempenharam missões importantíssimas, como catequistas, como evangelizadoras, como anunciadoras da Boa Nova, como colaboradoras deles. Aliás, há uma distinção muito curiosa nesses textos. São Paulo chama meus colaboradores homens e mulheres indistintamente, mas quando se trata de sacerdotes, colaboradores de Deus. Essa distinção ela é sutil e vamos dar uma olhadinha na carta aos Romanos, capítulo 16, versículo 3. Romanos, capítulo 16, versículo 3. Os apóstolos sabiam discernir bem. Há determinadas atribuições que são conferidas a homens e mulheres indistintamente. Esses são chamados de meus colaboradores. Mas outros que receberam uma função específica, chamemos isso de presbiterado e de episcopado, são colaboradores de Deus. Romanos 16, 3. Saudai Prisca e Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus. Prisca, uma mulher. Meus colaboradores. Agora, quando se trata de Apolo, de Timóteo e do próprio Paulo, não são chamados de meus colaboradores, mas de colaboradores de Deus. Vamos a 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 9. Nós somos operários com Deus, vós o campo de Deus, o edifício de Deus. Reparem, operários com Deus, diferente de meus colaboradores. 1 aos Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 2. Vamos ler a partir do versículo 1. Assim, não podendo mais esperar, resolvemos ficar sozinhos em Atenas e enviar-vos Timóteo, nosso irmão e ministro de Deus no Evangelho de Cristo. Ministro de Deus e ministro de Deus no Evangelho de Cristo. Ministro de Deus. Timóteo, bispo, colaborador do apóstolo, mas no episcopado, bispo. Para concluirmos o nosso estudo, agora vamos tratar de um assunto que merece nossa atenção.
Vamos à primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 14, versículos de 34 a 35. Primeiro aos Coríntios, capítulo 30, e capítulo 14, versículos de 34 a 35. Diz o texto: como em todas as igrejas dos santos, as mulheres estejam caladas nas assembleias. Não lhes é permitido falar, mas devem estar submissas, como também ordena a lei. Se quer aprender alguma coisa, perguntem-na em casa aos seus maridos, porque é inconveniente para uma mulher falar na assembleia. Agora vamos a outro texto da própria primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 5. Por favor, deixe 1 Coríntios 14 aí com um papelzinho. Diz o texto: e toda mulher que ora ou profetiza, não tendo coberta a cabeça, falta ao respeito ao seu Senhor, porque é como se estivesse rapada. Nesse texto, a mulher profetiza. Portanto, anuncia as coisas de Deus. São Paulo não proíbe a mulher de profetizar. Só pede que ela faça, conforme o costume da época, com véu. Mas a mulher tem o poder, pelo seu batismo, de profetizar, portanto, de falar. Ora, se a mulher pode profetizar, 1 Coríntios capítulo 11, por que na 1 Coríntios capítulo 14, de 34 a 35, ela não pode falar? Como é que os entendedores da Bíblia explicam essa aparente contradição? É simples. Na 1 Coríntios capítulo 14, trata-se de assembleia, termo técnico para se referir ao culto cristão. Ora, o culto cristão era presidido pelos sacerdotes, a quem já desde esta época era reservada exclusivamente a pregação. Por isso, numa missa, se um leigo pregasse hoje, ou uma leiga, isso suscitaria perplexidade. Primeiro, porque é proibido. A homilia é reservada ao diácono, ao padre ou ao bispo. Isso é tão antigo quanto a própria igreja. Então vejam, 1 Coríntios capítulo 14, a mulher não pode pregar na assembleia. Por outro lado, capítulo 11, ela profetiza. Por quê? Ela não pode falar na assembleia. Falar no sentido de pregar. Porque a pregação é reservada a quem preside o culto, a quem preside a assembleia, a quem preside a celebração litúrgica, aos sacerdotes. Então não se trata de discriminação, se trata de distinção. Se a aniversariante desejasse pregar e convidasse, e se convidasse, se oferecesse ao Padre Mônaco, o Padre Mônaco certamente responderia com muita educação: eu não posso permitir. Mas o senhor estaria me discriminando? Não é discriminação, é distinção. Na missa, cada um tem tarefas bem precisas. A pregação na missa é exclusiva do padre, como a gravidez no matrimônio é exclusiva da mãe. E isso não é discriminação da natureza. Cada um recebeu uma função, e essa função é desempenhada por ele. Na liturgia da igreja, cada um desempenha aquilo que é da sua competência. Seria muito estranho, por exemplo, se o Padre Mônaco, na missa dominical, fizesse a primeira leitura, tendo pessoas alfabetizadas no meio do povo.
Seria estranho se o Padre Mônaco cantasse o salmo. Isso não é competência dele, é competência dos leigos. Oração dos fiéis. Se Dom José, presidindo a missa, fizesse a oração dos fiéis, seria no mínimo estranho. Não é que ele não seja fiel, mas é competência dos leigos essa função durante a celebração eucarística. Concluindo, a Igreja, diante de todos esses argumentos, entendeu que a vontade do Senhor em reservar apenas aos homens a função do sacerdócio, apóstolos, depois os seus sucessores, os bispos, depois os seus colaboradores, os presbíteros e depois os diáconos, mediante a imposição das mãos, e os apóstolos, a Igreja entendeu que a vontade de Jesus, tendo sido conservada por todos os apóstolos, e vimos isto nos livros do Novo Testamento, e a tradição da Igreja em 2000 anos conservou o desejo de Jesus e a vontade dos apóstolos, a Igreja reconhece que isto não é uma questão acidental, contingencial, cultural, mas é vontade divina. Portanto, trata-se de uma doutrina irreformável, uma doutrina definitiva, e a Igreja, nesses dois documentos que nós citamos, ela afirma categoricamente e contundentemente que ela não tem poderes para permitir que mulheres tenham acesso ao sacerdócio. Isso, de forma alguma, menospreza o valor da mulher. A mulher tem um valor, tem um papel, desempenha missões, atribuições imensas na Igreja. E são tantas que eu não vou citar nenhuma. Tantas santas, tantos santos, religiosos, religiosas, leigos, leigas, enfim, que desempenharam ao longo de 2000 anos de história da Igreja tantos papéis, tantas atribuições, a missão sublime da mulher na Igreja, o valor que a Igreja confere à mulher, o grande lugar, o grande papel que ela desempenha, isso coloca por terra qualquer argumentação de que a Igreja Católica ela discrimina as mulheres. Há determinadas, portanto, realidades que são institucionais. O instituto da família. O homem deixa seu pai e sua mãe e se une à sua mulher. Deus não discriminou as pessoas do mesmo sexo, proibindo-as de ter acesso ao matrimônio, à natureza. Deus conferiu a natureza humana, que o instituto matrimonial fosse constituído pela diversidade dos sexos. E no próprio matrimônio, Deus conferiu à mulher um papel que ele não deu ao homem: a gravidez, a maternidade e assim por diante. Portanto, eu concluo dizendo, defendendo a doutrina da Igreja e dizendo que nesse assunto a Igreja, em hipótese alguma, discrimina as mulheres, e essa vontade de nosso Senhor Jesus Cristo é vontade do próprio Deus, Ele que é Deus com o Pai e com o Espírito Santo, e que quis, ao assumir a natureza humana, assumir o sexo masculino. Ele poderia ter vindo sob forma de mulher, ter assumido a natureza humana feminina, mas não quis. Nem por isso ele discriminou a mulher, porque quis nascer de uma mulher.